Shalom, shalom, povo lindo. Dá para ver quantas pessoas a gente está aqui? 18 participantes, né? É isso aí. A minha querida mentora, pastora Fátima, está me socorrendo aqui com o Zoom, né, pastora? Minha primeira vez aqui na escola. É com Hum, muita honra que eu estou aqui, muito temor e tremor diante do Senhor, para ministrar essa palavra que o Senhor tem trabalhado na minha vida. Deus tem tido um chamado na minha vida sobre cura e libertação. E hoje nós vamos falar algo assim bem delicado, algo que não ouvimos muito falar em igreja, algo que mexe muito com a gente. Mas antes de nós começarmos a nossa aula, eu gostaria de orar, né? Porque o Senhor tome à frente de tudo isso, amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu me coloco diante de Ti, Deus, em submissão, em rendição, com muito temor e tremor diante da majestade do Senhor. Coloco esse tempo que estaremos aqui juntos de ensino, de cura e libertação, porque a Tua palavra diz que nós perecemos por falta de conhecimento, mas o Senhor é o espírito do conhecimento, da sabedoria, do entendimento e do discernimento vem de Ti. E eu creio que hoje o Senhor nos livrará da escravidão, do medo da morte, da escravidão do medo, Pai, que tem aprisionado tantas vidas. Tantas vezes ficamos ligados, Deus, em outras prisões, mas tem algumas pequenas pedras que nós tropeçamos, como o medo. Por isso, em nome de Jesus, eu coloco a vida de cada participante que está ouvindo e que ouvirá essa aula para que o teu Espírito possa agir, arrancando as algemas, em nome de Jesus. Seja bem-vindo. É o Senhor quem dará essa aula. Só faço da minha boca um instrumento nas tuas mãos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Shalom, shalom. Então vamos lá começar. É, eu vou precisar que vocês, meus amados, a gente vai conversar pelo chat, mas eu vou precisar de vocês de uma participação ativa. Então, eu quero que vocês, eu preciso que vocês peguem um papel e uma caneta, se for possível, porque nós faremos uma dinâmica hoje. Essa aula será em três fases, hoje, amanhã e depois. E hoje a gente vai ter uma dinâmica que vocês precisam anotar algumas coisas. Então, eu vou dar aí 2 minutinhos para vocês pegarem papel e caneta. Pode ser? Ou papel e lápis, enfim, alguma coisa para anotar, tá bom? Bora, meu povo, como se diz, nosso amado AP. Surpresa! Pega o papelzinho e a caneta primeiro, que eu já vou colocar o tema da aula. Já pegou? 2 minutinhos, passou um, só falta um minutinho. Enquanto isso, eu vou tentar compartilhar minha tela aqui com vocês. Estão vendo a minha tela aí, pessoal? Ótimo. O som e tela tá ok? Dando para ver e ouvir? Top. Então, olha o tema da nossa aula: libertando do medo da morte. Eu creio que é algo que impacta, por sempre que eu dou essa palestra ou aula, isso traz um impacto muito grande para as pessoas. Então, eu quero que você já com seu papelzinho e a caneta, eu vou fazer algumas perguntas, vou pedir para você não olhar para a tela agora, senão vai trazer um pouco de confusão. Mas antes de eu fazer essas perguntas, eu quero que vocês imaginem numa situação
em que vocês vão fazer uma consulta médica e aí o médico diz para você assim, Maria Lúcia da Penha, é, vamos ver aqui como que passa, só um minutinho, aqui. Ela fala assim para você, Maria Lúcia, você tem apenas 30 dias de vida. Eu quero que vocês se coloquem nesse lugar, porque uma das maneiras da gente entender um sofrimento que a gente acha que não tem é tentando se deslocar para ele. Então, imagine que você vai numa consulta médica e o médico diz assim para você: você tem apenas 30 ou 60 dias de vida. O que passa na cabeça de vocês? Coloca para mim aí. Coloca no chat aí. Uma palavra que defina o que passa caso chegue nessa situação de um médico dizer para você: você tem apenas 60 dias de vida, gente. Compartilhem comigo aí embaixo no chat. Tranquilo? Alegria? Transtornada, temor. Qual legado estou deixando? Arrependimento. Iria descansar mais triste pelos meus que não são salvos. Neste momento não passa nada, até porque não é uma realidade ainda, né? Então, eu sou fisioterapeuta há 27 anos e trabalho com pacientes com câncer e cuidados paliativos. Cuidados paliativos é uma técnica, na verdade, é uma abordagem de vários profissionais que ajudam as pessoas no processo de morte. Além de cuidado paliativo, eu trabalho com capelania, dou cuidados paliativos. Não é a capelania religiosa, que a gente entende que pessoas com representantes religiosos vão até ao hospital. No meu caso, a capelania espiritual é que aborda o sofrimento espiritual, não necessariamente religioso, e eu também sou terapeuta de luto e adoecimento. E acima de tudo, quando Deus nos chama, ele nos chama para um propósito. E eu não creio que o nosso propósito seja diferente do restante da nossa vida. Então, eu vejo que quantas vezes eu vivendo com isso e conversando com os pacientes, e às vezes eu pego o paciente com 2 meses, 3 meses de vida, 6 meses de vida, e eu pensava, meu Deus, mas eu sou salva, eu sou de Jesus, então eu não teria tanto temor em ouvir uma notícia dessa. Mas ao longo da minha trajetória, eu me deparei com uma coisa muito dolorida, que quanto mais religiosa a pessoa é, mais medo da morte ela tem, porque é uma coisa que a gente não para pensar no que é. Então, eu vou colocar aqui 2 relatos de pacientes meus que falam o que eles sentem quando eles disseram para ele que eles tinham apenas 2 meses de vida se passar aqui. É algo bem de transtorno na nossa vida. Deixa eu ver se eu consigo passar. Isso. Tem uma paciente que diz assim para mim: é como se o mundo todo ao meu redor desaparecesse, eu fosse deslocada para um sombrio, um buraco, um lugar sombrio e totalmente sozinha. Porque na vida dela foi real. Outro relato é: meu chão desapareceu, parece que foi jogada num abismo, no fundo do poço, frio e escuro. Esses são relatos reais de 2 pacientes meus cristãos que tiveram essa notícia de um diagnóstico de uma doença muito grave e que se colocaram nessa posição de vulnerabilidade total. E nesse contexto, eu quero fazer um teste com vocês. Eu quero que vocês peguem o papel e a caneta que eu dei para vocês, por favor. E eu vou fazer umas perguntas e você vai responder um número de 0 a 5, sendo 0, não, de jeito nenhum, eu não sinto nada disso. Ou 5, eu sinto muito isso. Por exemplo, a primeira pergunta: eu temo a dor que pode estar associada à morte. Eu temo muito essa dor, eu ponho 5. Eu temo nada essa dor, eu ponho 0. Ah, eu tenho mais ou menos, eu acho, assim, mais para mais, eu ponho 3, 4, ok? Deu para entender, pessoal? Então, bora lá. Eu faço as perguntas e você anota o número que você deu para cada pergunta.
Beleza? Podemos começar? Alguém tem alguma dúvida? Se tiver, fala comigo aqui no chat, que a gente vai acompanhando. A gente está tendo uma aula. Ok, pessoal? Isso deve ser Dana Cláudia Quintana, o livro que você leu, amada. É uma referência em cuidados paliativos e fala muito sobre isso. Ok, então bora lá, vamos começar. Primeira pergunta. Eu temo a dor que a morte pode estar. Ó, eu temo a dor que pode estar associada à morte. Eu temo muito essa dor, eu tenho medo dessa dor, essa dor me assusta, eu coloco lá no 5. Ah, mais ou menos, 2, 1. Você vai dar a nota de 0 a 5, ok? Bora lá. Tem que ser rapidinho, senão o nosso tempo aqui não vai dar para a gente fazer tudo. O tempo é curto para a galera, para pensar. Próxima pergunta. A ideia de deixar minha família me deixa ansioso ou ansiosa. Me deixa muito ansiosa, me deixa nada ansiosa. Como que me deixa ansiosa? Ok? Próxima pergunta. Eu gostaria de saber mais sobre o processo de morrer. Eu gostaria muito de saber, eu gostaria pouco de saber, eu gostaria mais ou menos de saber sobre o processo de morte. Isso, Dana Cláudia Quintana, isso mesmo. Número 4. Eu tenho medo do que vem depois da morte. Eu tenho muito medo do que vem depois da morte. Eu tenho pouco medo do que vem depois da morte. Número 5. Sinto que a morte é uma possibilidade eminente, que ela pode vir a qualquer momento, que ela pode aparecer. Número 6. Frequentemente eu penso na morte. Penso muito, penso pouco. 7. O medo da morte interfere em minha vida diária. Interfere muito, interfere pouco, interfere mais ou menos. Próximo, a morte dos outros interfere em minha vida. Oh, desculpa, a morte dos outros me afeta profundamente. Tenho medo do processo de morrer, não é da morte em si, do processo em que eu vou estar ali dando os meus últimos suspiros. De 0 a 5. 0 eu não tenho medo nenhum, 5 eu tenho muito medo. Número 10. Sinto medo da dor que pode vir com a morte. 11. O que acontece depois da morte me causa ansiedade. 12. O pensamento sobre a morte me deixa inquieta ou inquieto. 13. Eu tenho medo de morrer. Muito medo ou pouco medo? 14. A ideia de não existir me deixa ansiosa. 15. O sofrimento associado à morte me preocupa. 16. Eu gostaria que o assunto sobre morte fosse um tema mais aberto, um assunto mais aberto, onde as pessoas falassem mais. Eu queria muito, eu queria pouco. Ai, mais devagarzinho, desculpa. É uma coisa que mede um pouco na mente, né, gente?
Eu acho que vocês nunca tiveram um curso que falasse sobre isso, já? Né? Muito profundo. Pronto? Todo mundo já respondeu? Podemos avançar? Agora eu quero que todo mundo respondeu. Soma os pontos. Vamos somar os números que vocês colocaram. Soma para mim os números e coloca aí na tela. É, não copiei o 9, 11, 13, 21 pontos, 16, 34, 15 pontos, pastora Cláudia. Por que, Janemara? Quanto que deu o seu? Pessoal, olha só, eu quero que vocês somam esses pontos, fechem o papel. Quem deu abaixo de 20 pontos tem pouco medo de morte. Quem deu de 20 a 40 pontos tem um médio relativo de morte. Quem tem acima de 40 tem muito medo de morte. E a intenção é que depois que a gente fez isso hoje, e depois da nossa terceira aula, nós vamos fazer novamente. Porque aí na nossa terceira aula, a gente vai ver que isso, somar a pontuação. Depois, na terceira aula, a gente vai ver o quanto a nossa mentalidade mudou, porque nós seremos libertos desse medo da morte. Amém? Então, vamos lá continuar. Vamos abrir nossas Bíblias, minhas amadas e amados, em Eclesiastes 3. Eu vou ler nessa versão, que é a versão atualizada, mas pode ler em qualquer versão que você estiver, ok? Vamos lá. Tudo, Eclesiastes 3, capítulo 3, versículo 1. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Creio que todas nós já conhecemos esse, esse texto, mas vamos lá, vamos refletir nele um pouco. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir também, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar, tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora ou jogar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, que significa juntar, costurar, remendar, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar, tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Nós vimos aqui em Eclesiastes que não tem só coisas boas, né? Tem coisas ruins. É tempo de nascer, é tempo de morrer, é tempo de amar, é tempo de odiar. Todo mundo acha que a gente só queria só uma parte. Por exemplo, eu só queria paz, eu só queria amar, eu só queria falar, né? Eu só queria nascer, eu acho que ninguém queria nada. Nós temos um Deus que é absoluto, que é dono de todas as coisas e que determina princípio, meio e fim. Todo mundo crê nisso, né? Nós temos um Deus que determina princípios, princípio de todas as coisas, propósito de todas as coisas. Ele determinou um tempo exato de nascermos, um tempo exato de morrermos, e o que seríamos, diz Salmo 139, que antes, ainda que eu era uma substância informe dentro do ventre da minha mãe,
meu Deus já tinha todos os meus dias escritos em suas mãos. Eu creio nesse Deus maravilhoso, nesse Deus de propósitos, Deus que estabelece tudo na nossa vida. Ele me escolheu, escolheu a você na hora que você nasceu, na hora que você vai morrer. Só ele sabe esse momento, ninguém sabe esse momento. Mas quando a gente fala do nascimento, é lindo, a espera de um bebê, a espera de uma criança, a vida. Mas quando a gente fala da morte, a morte gera em nós um sofrimento. Por que que ela gera em nós um sofrimento? Porque a morte é o fruto do pecado. Deus não nos fez para morrermos, mas como o homem pecou no jardim pela desobediência, foi dada uma sentença a nós. Por um só homem veio, um só homem na terra veio o sofrimento e a morte que era por Adão. Mas nós, filhos de Jesus, irmãos em Cristo do Senhor, a gente tem por um só homem, que é Jesus Cristo, a vida eterna. E por que a gente pula da vida para a vida eterna e não quer passar pela morte? Amados, eu, por trabalhar nessa área oncológica, eu sempre converso muito com os pacientes sobre isso. E eu também agora faço pesquisa em espiritualidade em saúde, e dentro da espiritualidade em saúde tem um termo que chama coping religioso negativo. O que que é isso? É como a pessoa utiliza da religião para enfrentamento de um determinado sofrimento, seja de saúde, seja um sofrimento emocional. Então, ele pode usar essa crença ou essa espiritualidade, essa relação que ela tem com a religião, pro bem ou pro mal, no enfrentamento daquele sofrimento. Outro nome muito comum na área técnica nossa aqui de saúde seria a religiosidade extrínseca, que nós conhecemos como religiosidade. Pensa um pouco, pessoal. Nós temos que buscar sempre a santidade com o Senhor. É, Pedro diz que nós devemos ser santos e prosseguir em buscar a santidade para que aperfeiçoemos a nossa salvação. O apóstolo já tem falado muito isso, sobre a diferença de salvação e reino, e o que nós temos buscado aqui na terra é viver um reino de excelência, um reino onde a gente agrade o Senhor e cumpra o propósito dele por estarmos bem posicionados. Porém, algumas circunstâncias na nossa vida que são inerentes a nós, nos abalam, nos tira do posicionamento que Deus estabeleceu. E eu vejo isso muito claramente. Quanto mais religiosa é a pessoa, mais ela se revolta com Deus quando tem um diagnóstico. Dani, eu nunca vou me revoltar. Não diga isso. Até hoje eu não conheci uma só pessoa que nem fosse por um momento passasse pela cabeça. Por que eu? O que eu fiz? Depois, esses pensamentos podem até se alinhar, esses pensamentos podem se organizar e você entender melhor o que. Mas aquele impulso da notícia, foi a primeira palavra que eu falei com vocês. Ah, lá você chegou no médico e você tem apenas 2 dias de vida, 3 dias de vida, é isso que acontece? É isso que acontece. Ah, e por incrível que pareça, eu falo isso com muita dor no coração. Os evangélicos são os que estão menos preparados, porque a gente ouve falar de deserto, a gente ouve falar de bênçãos, de cura, mas a gente pula a morte. A gente não fala sobre morrer. Como se falasse morte, atraísse morte. E quando você faz tudo na igreja, trabalha, faz isso, faz, acontece, vai no culto todo dia, você faz todos os rituais litúrgicos, faz jejum todo dia, faz isso e aquilo, aí de repente chega para você uma notícia de que você tem uma doença grave e você vira para Deus e diz assim: Ô Deus, como é aí? O nosso contrato, lembra? Eu fazia isso, 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 e você me dava vida, e agora você vai me dar essa doença? Pô, cadê uma barganha com Deus? Infelizmente, nós somos assim. E nós não percebemos, porque às vezes com uma notícia dessa é um nevoeiro tão grande, tão forte na nossa mente, que a gente não para pensar. Mas a graça de Deus é tão grande, a misericórdia de Deus é tão grande, que ela nos alcança e nos traz para a mentalidade do reino, entendendo que Deus é um propósito, é um Deus de princípios,
meio e fim. Então, ele estabelece tudo na minha vida. Não creio, e a palavra também não diz isso, que Deus vai dar doença para alguém, mas como ele rege as leis do reino, através de leis e diretrizes, tem as suas consequências. Quer ver um exemplo? Vamos falar de Jó. Jó era um homem super correto diante do Senhor. Quando eu vejo lá a descrição do que Jó era, eu fico pensando, será que eu chego lá? Será que eu sou perto disso? Será que realmente eu pratico todos os rituais conforme? Será que se um dia Satanás chegar diante de Deus e comentar com Deus sobre mim, Deus vai dizer assim, não, aquela filha minha, não, aquela filha minha, você viu? Aquela filha minha é perfeita. Ela é perfeita, é uma mulher reta. Você já pensou um papo que Satanás teve com Deus lá nos filhos dele, e eles comentando sobre Jó e Deus elogiando Jó? Você acha que Deus falaria isso mesmo de você? Para pensar. Mas foi isso que aconteceu com Jó. Aí Satanás, tá bom, mas ele te adora, ele te serve, porque ele tem tudo, ele tem riqueza, ele tem família, ele é um homem próspero. Aí Deus diz, tudo bem, pode tocar, tirar tudo dele, mas não toque na alma de Jó. E assim Satanás fez. E Jó, apesar de ser extremamente ritualista, extremamente correto diante dos olhos de Deus e de todo mundo e de todo o reino celestial, Deus permitiu que Jó fosse tocado por Satanás. E esse toque de Satanás em Jó gerou grande sofrimento em Jó. Inclusive, pessoas que deveriam estar do lado de Jó começaram a julgar. Religiosos começaram a falar: eis que te digo, eis que sou, que você é assim porque você fez isso, 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 porque você pecou lá atrás, porque você deixou de fazer isso, que são os amigos de Jó, quando a gente lê aquela história. Porém, no final do livro de Jó, lá pro capítulo 45, a gente vê que Jó disse, declarou que ele conhecia Deus de ouvir falar. Mas depois dele ter passado por aquilo tudo, ele passou a conhecer o Deus como face a face. Tem uma frase que diz o seguinte, gente, que o sofrimento, desculpa, a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Eu acrescento nessa frase o seguinte: o sofrimento ele é opcional para o seu crescimento, sua edificação ou para a sua destruição. A dor eu não tenho como evitar. É óbvio que existe uma dor da morte, é óbvio que existe um sofrimento. Porém, eu posso pegar esse sofrimento e transformar numa experiência para o meu amadurecimento, ou eu posso pegar esse sofrimento e gerar um autocomiseração, um lugar de vitimização, de ó Deus, por que você fez isso comigo? Essa escolha sou eu quem faço. Quando você tem uma notícia ruim, é como o paciente falou, parece que eu caio num abismo. Não há problema em você cair no fundo do poço, o problema é permanecer no fundo do poço. Jeremias caiu no poço, mas ele não permaneceu no poço. Somos humanos. Sentir dor, tristeza, raiva é lícito, porque Deus nos fez assim. Essa natureza que questiona é assim. O problema é nós permanecermos nesse lugar. E hoje eu tenho contato com muitas pessoas que têm uma comunhão com Deus, que têm relacionamento com Deus, líderes espirituais, ministros de cura e libertação, mas quando fala do sofrimento, quando fala da morte de alguém ou do seu próprio sofrimento, tem uma raiva embutida, incrustada e às vezes até velada pelo próprio Deus. Por que você deixou passar por isso? E isso gera um que a gente chama de escravidão. Existe, gente, medo. Medo não é um sentimento apenas. Medo é um demônio. Como assim, Dani? Vamos ler Hebreus 2. Olha o que diz em Hebreus 2. Portanto, vistos que os filhos são pessoas de carne, só introduzindo, Hebreus 2, o capítulo 2, o autor de Hebreus, ele começa a falar quem é Jesus e por que ele veio na Terra. Ele foi humilhado e foi subjugado com uma imagem de um homem,
com todas as suas vulnerabilidades, para através do sangue dele nós sermos libertos e nós conseguimos a vida eterna. É isso que vai falando em Hebreus. Aí lá no versículo 14 diz assim: portanto, vistos que os filhos são pessoas de carne, deixa eu tirar aqui, vistos são pessoas de carne e sangue, ele, Jesus, também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é o diabo. Esse poder da morte não está relacionado, ele não está falando aqui de morte física, ele está falando da morte da alma. Versículo 15: e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Uau! Então existe uma escravidão pelo medo da morte. Se nós repararmos, ele fala assim: libertassem aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Uau! Isso é algo muito tremendo. Isso é algo muito forte. Quando eu li esse versículo, eu falei: uau, Jesus! Porque eu buscava de Deus a luz da palavra do que o mundo científico já me ensinava. Falava: Deus, como que eu vou trabalhar isso com cristãos? Isso deve ter na Bíblia. E quando eu comecei a procurar na Bíblia sobre medo de morrer, medo de sofrer, o enfrentamento de morte, uau! O Senhor deu todas as ferramentas para a gente ser liberto. E nós precisamos ser libertos, porque isso, meus amados, nos impede de ajudar aqueles que estão nesse processo. A palavra diz que nós devemos fazer com os enfermos é levar óleo de unção, ungí-los, tocá-los para que eles sejam salvos. Eu creio na cura, eu creio na salvação e eu creio na ressurreição. Eu creio que nós ressuscitaremos mortos, porque Jesus fez isso várias vezes. E ele falou que nós faremos coisas muito maiores do que ele fez. Então eu continuo orando pela cura, eu continuo ungindo e muitas vezes eu oro pela ressurreição. A questão é, e se não acontecer? Quer dizer que eu não orei direito? Quer dizer que eu não cumpri o meu contrato que eu tenho com Deus, o contrato que eu tenho com Deus? Uau, o que aconteceu comigo? Por que eu tenho medo da morte? Essa escala que eu fiz com você, essas perguntas, é a junção de 5 escalas que a gente usa na área da ciência para avaliar o medo de morte. Existem várias escalas, algumas são validadas no Brasil, outras não, mas eu juntei as 5 principais e fiz esse teste com vocês. Porque normalmente quando a gente faz esse teste, é raro dar menos de 40. Até porque a gente não está envolvida com aquele processo. Mas se nós formos parar para pensar, tudo que nos paralisa, no final das contas, é o medo da morte. Eu estou sofrendo porque eu perdi alguém, porque inconscientemente eu queria que essa pessoa passasse a vida toda comigo. Eu estou sofrendo porque alguém que eu amo muito partiu. E quantas vezes você vê as pessoas dizendo assim: ai, me leva no lugar dela? Como se diz: Deus, você não sabe de nada, eu que sei da vida que eu estou vivendo aqui. Então eu escolho a hora que fulano, Beltrano vai e a hora que eu vou, tá, Deus? Eu quero as suas bênçãos somente no meu intervalo de tempo de vida, mas na morte eu não quero não, porque eu não quero morrer. Ninguém quer morrer. Mas aí quando a gente olha para a Bíblia, apóstolo Paulo dizia que sofrer para Cristo é uma honra e morrer é lucro. Se não chegar a hora da sua morte, estabelecida por Deus, você não morre. Quer ver que não morre? Olha só Lázaro. Jesus sabia que Lázaro ia morrer. Sabia que ele estava morto. 4 dias depois, fedendo, Jesus chamou Lázaro e ressuscitou Lázaro. Vamos falar do apóstolo Paulo. Dizem que ele estava pregando numa cidade e ele foi apedrejado e dado como morto e jogado para fora da cidade. Dado como morto. Provavelmente ele estava morto, mas Deus ressuscitou ele porque ele não tinha terminado o propósito dele estabelecido na terra. Não era a hora dele. Vocês acham que Deus, que Jesus não poderia ter livrado João Batista da morte? Poderia? Poderia.
Provavelmente não o libertou, porque era o momento de João Batista partir. Existia um propósito, existia um plano eterno, um plano supremo, maior do que todos, para ser estabelecido. Nós temos medo daquela morte. E não há nada de errado a pedir a Deus como quer morrer. A questão é se nós temos essa escolha de pedir como quer morrer. Eu oro pela minha morte. Eu falo, Deus, olha, eu gostaria muito de morrer dormindo, sabe? Assim, que eu tô num sonho, aí que o Senhor vem me buscar. Ai, eu posso pedir. Agora, se é assim que ele vai me levar, eu já não sei dessa história, né? Eu já não sei se é assim que ele vai me levar para a morte. Mas, enfim, todo mundo, eu acho que todo mundo quer morrer assim, né? Ou então, fechou os olhos e de repente você é arrebatado e você já está lá no céu. Mas olha como que os homens de Deus, aqueles discípulos que viveram com ele, dias e dias morreram. Foi assim, gente? Não foi. Como que eles morreram? Com uma espada atravessada, empalado, queimado vivo, decepado, torturado. Estevão morreu apedrejado e creio que talvez eles devem ter pedido uma morte justa, porém não foi isso que Deus estabeleceu e Deus era ruim com eles. Deus não cumpriu o propósito, não cumpriu o contrato de negociação. Você faz assim, eu faço assado. Uau! Quem é esse Deus que não cumpriu o seu propósito? Quem é esse Deus que não me faz o que eu quero? Eu escolhi o momento em que eu nasci, a família que eu nasci, a data que eu nasci? Não, não foi. Foi ele quem estabeleceu. Falam para mim, fora os que estavam em Caratinga, que você já deu um spoiler, qual é o contrário de morte, pessoal? Escreve aí no chat, contrário de morte. O oposto da morte. Vida, pois é, não é vida. Peguei vocês. O contrário, imagina um gráfico, deixa eu ver se eu consigo passar meu gráfico aqui. Imagina esse gráfico, tá dando para ver o gráfico? Tá? Tá dando para ver o gráfico? Beleza. Imagina que no final desse gráfico, esse gráfico é o gráfico da vida. Então vamos lá. O final do gráfico é morte. O oposto da morte é o nascimento. Porque a sua vida começa a contar a partir do dia. Não tá vendo, gente? Não tá dando para ver? Tá dando para ver? Não? Uau! Não tá dando para ver, galerinha? É, aparece o PowerPoint, isso. Tentar ver aqui, gente, se eu consigo. Só um minutinho, vamos puxar de novo. Vamos ver. Vê se agora deu, galera. Agora sim, top. Então vamos lá. Então vamos lá. O final do gráfico está escrito morte, ou seja, o fim da minha jornada. A morte, ela tem dia, hora, mês, ano, momento. Tanto que quando uma pessoa morre, o pessoal do hospital já fala hora do óbito e estabelece na certidão de óbito o momento da morte. O contrário da morte é o nascimento, que também tem dia, hora, momento, mês, não é assim? Fulano nasceu dia 10 de fevereiro de 2975, às 3 horas e 30 minutos da tarde, não é assim que funciona? Todos são eventos, um evento estabelecido no mesmo ponto, pontualmente. O espaço de tempo entre o nascimento e a morte é contado de forma cronológica, não é? Vamos supor aí que a gente vai contar esse espaço de tempo, galerinha, em esse espaço que vai lá do nascer ao morrer, é chamado de vida. Então, vida não é um evento como a morte e o nascimento. Vida é um espaço de tempo que transita entre o momento em que eu nasci e o momento em que eu parti. Esse
evento, esse espaço de tempo chamado vida, ele é medido por nós cronologicamente, através de 10, 20, 30, 40, 50, 60, 100 anos. Não é verdade? Fulano tem 10 anos de idade, fulano morreu com 50 anos, fulano morreu com 100 anos. Porém, existem três tipos de tempo na nossa realidade. Nós temos o tempo cronológico, que é esse tempo que eu conto de dias, meses e anos. Nós temos o tempo kairos, que é o tempo estabelecido, por exemplo. Já viu situações em que nós passamos 2 horas assistindo ou presenciando alguma coisa que parece que passou em 10 minutinhos, de tão bom que estava? É um tempo relativo. Ou situações em que eu vivo 10 minutos e parece que foi uma eternidade. Isso é o tempo relativo. Então, não é um tempo cronológico, é um tempo relativo, que eu chamo de tempo kairos, porque esse tempo ele pode ser roubado, tempo de qualidade. Então, o que estabelece o que eu vivo nesse tempo cronológico? Se é um tempo de qualidade ou se é um tempo sem qualidade, ou seja, se eu ganho vida ou se eu perco vida, esse tempo kairos. Se o meu gráfico sobe, olha que coisa linda, porque todo gráfico é assim. Se eu subo no gráfico, é positivo. Se eu desço no gráfico, é negativo. Todo gráfico funciona dessa cara. Ou seja, se eu pego esse espaço de tempo chamado vida e elevo ele para a vontade de Deus, eu ganho tempo de vida. Eu somo tempo de vida. Se eu pego esse espaço de tempo chamado vida e olho para baixo, coloco coisas do mundo, eu perco tempo de vida. Quanto tempo de vida você tem perdido? Existem hoje muitas pessoas que estão vivas cronologicamente, mas estão mortas no tempo de Deus. Pessoas que frequentam igreja, porque isso aqui, gente, é um curso de libertação. Eu estou falando para pessoas que convivem com o Senhor Jesus, que têm uma noção de reino. Eu não estou falando para quem não é convertido. Pessoas que guardam rancor, que não liberam perdão. Beleza, hoje é dia 23 de setembro de 1924. Eu sofri um grande baque, uma grande traição de um colega de trabalho, estou supondo, de um colega de trabalho, e eu fico remoendo. Não, hoje eu não quero ver, hoje eu não dou conta, eu tenho que esperar a poeira baixar, tenho que centralizar minha cabeça. Amanhã eu resolvi, tá, e se amanhã foi esse momento fim seu de morte? E aí? Se a palavra de Deus diz que, em Mateus 9, que ele não me ouve o meu pedido de perdão se eu não perdoo o outro, como que vai ficar essa situação aí? Cara, já parou para pensar isso? Ou então, se eu fico chateada com Deus e acontece esse momento meu de morrer, o que que vai acontecer? A cada tempo a cada coisa que eu coloco nesse espaço de vida chamado tempo, eu elevo o meu tempo de vida ou eu tiro do meu tempo de vida. Então vamos supor que sejam balõezinhos no meu tempo de vida elevado, perdão, os frutos do espírito, paz, esperança, fé, tudo isso busca ao Senhor, isso vai me acrescentar tempo de qualidade de vida, que vai prolongar o meu tempo relativo de vida. Não vai mexer no meu tempo cronológico, mas vai trabalhar no meu tempo relativo. Agora, se meu coração é carregado de fofocas, amargura, procrastinação, isso tudo vai tirar tempo relativo desse espaço de tempo chamado vida. Que no final das contas, quantas pessoas a gente conhece que morreram porque era amargurado? Por isso que eu digo que quando a gente tem um diagnóstico de uma doença grave, eu considero como segunda chance. Porque nesse momento, a gente tem esse conflito primário do que foi feito, do porquê que Deus permitiu, mas ao mesmo tempo você vai vendo que quantas coisas na sua vida ocupam um lugar que não deveriam ocupar. Quanto valor você dá para situações que não mereciam ser valorizadas e quanto desprezo você dá para situações que mereciam ser valorizadas. Às vezes, não.
dentro de casa mesmo, uma discussão com o esposo ou com a filha. Você deixa correr, ah, não deixa eu dormir, amanhã eu resolvo. Não dá para perder tempo de vida, entende? Isso é desperdício de vida e a vida, ela está em você, mas ela não pertence a você. Porque se ela pertencesse a você, você determinaria princípio e fim dela, não é verdade? Ela pertence a Deus, ela não pertence a nós. E hoje muitos estão, que a gente chama de escravizados pela morte, escravizados pelo medo de morte. E muitas vezes a gente se assusta e a gente tem medo de tantas coisas que a gente não para pensar de onde vem esse medo. Uma vez a gente estava num encontro de mulheres, muito engraçada essa situação, e a gente estava numa salinha orando, tinha visto umas 15 mulheres orando. E de repente, galera, entra um rato na sala. Menina, você quer ver mulher pular para tudo quanto é lado? E gritava, e começou aquela gritaria. Aí o povo do lado de fora foi lá dentro para ver o que estava acontecendo, por causa de um rato. Aí eu fiquei pensando assim, cara, e se fosse um demônio que tivesse entrado aqui, a gente ia gritar desse jeito? E se o rato fosse o demônio? Pois a mulherada toda para correr. É questão cultural mesmo, sabe? Aquela adrenalina que sobe quando o carro freia rápido e quase evitou um acidente. Tudo isso é que lá no nosso interior existe o que a gente chama de medo da morte. O que nos impede de estar sendo ameaçados? Olha, se você parar de pregar Jesus, você vai perder o emprego. Ó, eu já perdi 2 empregos por causa disso. Um emprego que eu gostava muito, muito mesmo. E eu sofri muito com a perda desse emprego, muito. E depois eu descobri que eu tive um sonho e perguntei, Deus, eu não entendi por que que eu perdi esse emprego. Como assim? E um dia eu tive um sonho que eu fui nessa faculdade, encontrei com o diretor da faculdade e no sonho ele dizia assim para mim, o seu Deus não é bem-vindo aqui. E aí eu entendi que o meu Deus não era bem-vindo lá nessa faculdade, ou seja, eu perdi o emprego porque eu seguia um Deus. E aí aquilo foi um alívio para mim, porque eu entendi que Deus estava no controle daquilo, mas foi preciso esse sonho para tirar aquele sofrimento de ter perdido o emprego. E quantas vezes a gente sofre, a gente perde momentos. Não, hoje eu não vou interceder, que eu não tô legal. Tem dias que realmente a gente não tá bem, mas para pensar um pouquinho. O que tem gerado te paralisado? O que tem te impedido de ficar posicionado? O apóstolo Éder, ele fala sobre posicionamento, de estarmos posicionados. Quando estamos posicionados, quando a casa está edificada sobre a rocha, pode vir ondas do mar, vento, que ela não sai do lugar. Quando nós estamos posicionados sobre um alicerce de rocha, nós temos que, a gente pode até se curvar, como o bambu. Ele até se curva, 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 mas ele não sai do lugar. E o interessante, meus amados, é que o bambu, antes dele crescer para cima, ele cria raízes. Ele só cresce depois que ele já está totalmente enraizado, porque para vir o vento, ele inclinar, ele pode até inclinar, mas ele não se quebra e não sai do lugar. Porque mesmo que um vento de medo, um vento de opressão venha tentar te derrubar, as suas raízes são tão profundas no Senhor que você consegue se manter erguido. Medo da morte nos paralisa. O medo do morrer de alguém que amamos. Se eu perguntar aqui se vocês conhecem pessoas que estão presos na sepultura com algum parente, eu creio que se não tiver quem está nessa situação, eu imagino que tem gente que conhece pessoas nessa situação, não conhece? Que conhece? Pessoas que, mães que perderam filhos, imagino que seja uma dor grande, porque existe um período na Bíblia chamado de luto. O próprio Jesus viveu luto. Existe o período do luto. O luto é real. É para quê? Para que a gente possa lidar com os sentimentos da perda e os sentimentos do confronto com a morte. Cada um tem seu tempo de luto, mas esse luto não pode te roubar tempo de vida.
Porque se esse luto rouba tempo de vida para você, você sai do posicionamento que Deus estabeleceu para você, você sai da direção que Deus estabeleceu com você, e você sai do propósito de Deus. Eu tenho dado aula num curso aqui em Juiz de Fora, no Hospital Universitário, de capelania hospitalar, que são evangélica. Então, são pessoas evangélicas que se colocaram a ser voluntários de capelania, de ir em hospital ajudar pessoas que estão passando pelo processo de morte e sofrimento. E a primeira aula que eu dou para eles é parecida com o que a gente está fazendo aqui. É esse confronto com o medo da morte. E muitos, 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 como eu disse para você, é raro alguém que tira menos de 40 no nosso teste. Como que você pode ajudar alguém que está no processo de morte, alguém que está no sofrimento, se você não sabe lidar com isso? Essa ajuda tem que passar por mim. Então, primeiro eu sou curada, eu sou transformada para, através de mim, chegar até você, aquele fluir, a água limpa do Senhor. Só que é mais fácil cuidar da ferida do outro, olhar para o outro, do que olhar pela sua própria ferida, porque quando olhamos para a nossa própria ferida, a gente tem que bater de frente com a gente. Porque toda ferida tem uma casquinha, não tem? Sabe aquela casquinha, como que chama? Orgulho. Porque quando, para eu tratar feridas, eu tenho que tirar aquela casquinha, porque ali debaixo tem uma colônia de bactérias gigante, muito pus, muita sujeira. Então, quando chega uma ferida para a gente tratar, a gente tem que mandar, se ela tá com aquela casquinha por cima, eu tenho que mandar debridar, que é retirar aquela casquinha, para que ela fique mais exposta, e aí ela exposta, eu posso entrar com medicação e promover um ambiente mais saudável para aquela cicatrização. Então, eu quero convidar você a pensar nisso. Eu tenho medo da morte? É óbvio, gente, que eu aqui em casa a gente faz uma dinâmica desde 2019, e a primeira vez que eu fiz, todo mundo achou um absurdo, que é uma dinâmica de você analisar as prioridades que você tem dado à sua vida. Se você tivesse apenas um mês de vida, o que você faria e o que você deixaria de fazer? Porque a gente não pensa nisso, nossa, isso é tão mórbido, atrai? Não, não atrai. Mas é coisas que a gente deveria pensar. Sabe por quê? Porque Deus não nos deu espírito de medo e nem de covardia. Ele nos deu espírito de ousadia, intrepidez. Se eu não tiver medo de perder minha própria vida, quem que vai me parar no evangelho? Somente o Senhor. Porque mesmo que eles me matem, o Senhor me ressuscita, porque ainda não é o meu momento. Lembra do rei Ezequias? Rei Ezequias, ele abriu a casa dele para os servos da Babilônia que enganaram ele a entrar e conhecer a casa dele. Aí o profeta Isaías chegou para ele e falou assim: É, Ezequias, Deus manda te dizer que ele vai te matar, que você vai morrer. Você vai ter uma doença grave e você vai viver ou morrer. O que Ezequias fez? Deus mandou Isaías dizer para ele que ele iria morrer. Aí Ezequias fez? Foi orar ao Senhor e o Senhor fez o que mais? Deu 15 anos para ele. Uai, Daniela, mas você não disse que Deus estabelece princípio, meio e fim? Se Deus falou para Isaías que ele ia morrer e de repente mudou, sim, porque Deus ouve a nossa oração. Muitas vezes ele quer ouvir o seu clamor, ele quer saber o que quer. Mas como que a gente ora a oração do Pai Nosso? Pai, me dá o pão de cada dia, me livra de todo mal, mas seja feita o quê? A tua vontade. Jesus, quando orava no Getsêmani, Senhor, eu não quero passar por essa aflição, porque eu sei que eu sentirei muita dor, eu sentirei abandono, porque sobre mim vai o pecado de toda a humanidade, conjecturando o que Jesus falava ali naquela oração doída que ele fez com o Senhor. Eu sofrerei muito e eu não quero sofrer, meu Deus. Pai, eu não preciso passar por isso. Eu sou seu filho. Aí como que ele termina a oração? Mas que seja feita a tua vontade. O que a gente aprende com isso? Pai, a morte está doendo. Esse diagnóstico está doendo. Não esconda os seus sentimentos de dor. Procure alguém que você possa conversar e confessar a sua dor, confessar o seu medo. Quando a gente confessa o medo, a gente arranca a casca do orgulho daquela ferida.
expõe a ferida e o Senhor pode vir cuidar de nós. E eu quero chamar vocês, libertadores, a serem pessoas, homens e mulheres corajosos. É a oração que eu faço, o Senhor me dá a coragem de viver a cada momento, a cada processo da vida que o Senhor estipulou para mim, honrando o teu propósito, cumprindo o teu propósito. Porque a Bíblia diz para mim, não sei se vocês vão conhecer, tá dando para ver a tela, mudei a tela, deu para ver? Não deu? Vou tentar de novo, então vamos lá. Vamos tentar de novo. Ele agarra, né, de vez em quando. Aqui. É, não quer dar não, gente. Stop share. Agora acho que deu, né? Deu? Top. Olha o que está dizendo em Romanos 8:38. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem os poderes, nem o presente, nem o porvir, nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A gente fala isso de uma forma tão repetitiva, tão religiosa, mas será que quando eu sou diagnosticado com uma doença grave, ou quando o Senhor leva alguém que eu amo muito, ele falhou com o amor dele? É uma pergunta que a gente faz. Será que ele falhou com o amor dele? Ele nunca falha. Outro versículo, João 14, versículo 1 diz: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito. Eu estou indo preparar um lugar para vocês, e quando eu for e vos preparar o lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para onde eu estiver, estejais vós também. Uau, 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 uau! Como esse Deus é lindo, como esse Deus é maravilhoso. Vocês estão me vendo, pessoal? Como esse Deus é maravilhoso. Se eu sei para onde eu vou quando eu não estiver mais nesse corpo, por que temer a morte? Por que ter medo disso? Lembrem-se disso, amados. O sofrimento, a dor que eu sinto, ela é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Eu escolho usar esse sofrimento para minha edificação, ou eu escolho usar esse sofrimento para minha destruição. Essa é uma escolha minha. Esse, essa escolha é o Senhor que me deu. E eu quero convidar a cada um de vocês agora que possam abaixar seus olhos, fecha seus olhos agora e eu quero orar por vocês. Eu quero orar por vocês para que o Senhor tire todo espírito de medo, que traga a luz dele na vida de vocês. Pai, em nome de Jesus, eu coloco a vida de cada pessoa que é presente. O Senhor hoje nos confronta com algo que para nós ainda é tão difícil de lidar, Senhor, que nós ainda estamos aprendendo, que é lidar com o medo da morte, que é algo real. E como o Senhor disse que para tratar uma ferida ela tem que ser exposta, o Senhor nos tem ensinado disso. E eu peço que o Senhor nos ensine, Paizinho querido, a tirar essa casca de orgulho e assumir o lugar que estamos ocupando hoje. Nós queremos viver o teu tempo em nossas vidas, Pai. Não queremos viver o tempo cronológico, nós queremos ver o tempo do Senhor em nossas vidas. Queremos ser ousados, queremos ser ousados como Paulo foi,
sem temer, Deus, o sofrimento, sem temer o apedrejamento, sem temer a morte, porque o Senhor é o Deus da vida. Queremos, Deus, quando declararmos, como Paulo declarou, que sofrer para o Senhor é uma honra e morrer é lucro. Queremos que isso venha do nosso profundo ser, Pai, que não seja apenas uma repetição religiosa ou um jargão crentez, mas que isso seja profundo e sincero. Que não sejamos paralisados, Deus, com medo de sermos criticados, com medo de sermos abandonados, com medo de sermos sofrermos ou medo de sermos até mortos pela tua palavra, não, Senhor. Porque quando a nossa mente for transformada pelo teu espírito, colocando em nós a certeza de que tudo que vivemos aqui na terra está estabelecido pelo Senhor, nós não teremos medo. E avançaremos no teu reino conforme a tua vontade. Nós precisamos, Senhor, ter a coragem de Jesus. Porque quando Jesus veio ao mundo, várias vezes a vida dele foi ameaçada, mas ele não se abalou, porque ele sabia que o momento que ele perderia a vida, que ele morreria, já estava estabelecido pelo Senhor. Que nós possamos ser como Jesus. E eu te peço, Jesus, que nos ajude e nos ensina. O Senhor fala o tempo todo na tua palavra, que o Senhor se achegou, que o Senhor foi ao Pai para que nós possamos estar como o Senhor no Pai. Nós queremos estar enxertados na videira verdadeira, Jesus. E essa seiva que corre nessa videira, que é o Senhor, traga vida, não uma vida cronológica, Pai, porque não nos importa o tempo cronológico, nós não vivemos dentro desse tempo, nós vivemos um tempo de eternidade. É esse olhar que nós queremos ter como libertadores, como servos do Senhor, um olhar para a eternidade, não um momento, um olhar finito aqui nesse momento. Porque se olharmos para esse momento, seremos como Pedro, nós afundaremos no mar revolto. Mas se olharmos para a eternidade, para o propósito, para onde que vai a nossa caminhada, que é o Senhor Jesus, nós não afundaremos no mar revolto. Pelo contrário, nós andaremos sobre ele. Aleluia. Por isso eu peço que o Senhor venha trazer essa revelação a nós. Sim, Senhor, venha nos libertar de todo o medo da morte. Nós oramos e entregamos a nossa vida ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amados, tem um dever de casa para amanhã ou para quarta-feira. Eu quero que vocês, se sentirem à vontade, compartilhem conosco. A gente terá um momento aqui de compartilhamento de situações que vocês vivem. Nós vamos dar a oportunidade de arrancar essas casquinhas do machucado, ou que vocês conhecem pessoas que viveram com isso, ou pessoas que estão vivendo com isso, porque nós vamos quebrar isso em nome de Jesus. Todos sairão daqui libertos da escravidão, do medo, da morte. Isso não vai acontecer. Gente, tem uma coisa tão linda. Deixa eu falar para vocês. Uma pessoa falou aqui que está com a mãe à beira da morte. Às vezes a gente sofre com a pessoa, mas a gente sofre errado. Sabe por quê? Existem estudos de ressonância magnética funcional, que é o aparelho de ressonância magnética, mas esse tipo de exame você faz alguns estímulos mentais na pessoa, tipo, fala algumas coisas para essas pessoas e determinadas áreas do cérebro acende. Por exemplo, quando eu faço medo em alguém, uma determinada área acende. Quando eu falo sobre a fé da pessoa, outra área acende. Então, eles fizeram esse exame em pessoas que estavam nos últimos momentos de vida. O que que eles descobriram? Que as áreas relacionadas ao prazer, ao êxtase, ao clímax e à alegria ascendem de uma forma extraordinária nos últimos momentos de vida. Ou seja, cientificamente falando, bioquimicamente falando, todas as células do seu corpo, quando você está chegando no processo de morte, elas diminuem a sua função. Por isso que uma pessoa que está morrendo, ela não sente sede, ela não sente fome. A gente fica tentando, ai meu Deus, minha mãe não comeu, meu pai não comeu, não sei o que, não comeu, não bebeu água. Para quê? Todas as células se guardam
se preparam para jogar toda a energia que elas consumiriam funcionando bem para o cérebro, para a mente, para de uma forma muito grata agradecer pelos últimos momentos que ela pôde estar de vida presente nessa terra. Isso é científico, gente. Se a própria ciência nos mostra a lindeza e a profundidade do término de uma jornada, quem somos nós cristãos para temermos isso, se a gente sabe para onde que a gente vai? Não é verdade? Mas é por isso que Deus está nos dando essa oportunidade, amados. A mim também estou no processo de aprendizado para entender que Deus não errou quando ele deu o processo de morte. Ele é um Deus sábio, ele sabe todas as coisas. Lembra? O sofrimento é opcional, a dor inevitável. Mas eu buscarei de Deus o propósito estabelecido diante dessa jornada pedregosa que eu estou passando, seja com alguém ou comigo mesmo. Amém? Amanhã nos encontraremos aqui novamente, com novas perspectivas, com novos desafios para fazermos, novas dinâmicas, e eu quero que vocês preparem, que às 19 horas nós teremos aqui um tempo juntos para falarmos sobre isso. Ainda não tenho bibliografia cristã para indicarem para vocês, porque ainda não descobri nenhuma que falasse profundamente sobre isso. Quem sabe Deus abençoe e eu escreva alguma coisa, né? Mas ainda não temos essa bibliografia para falar sobre isso. E nós precisamos tomar as rédeas disso, meus amados, porque dentro do cuidado paliativo, que é essa abordagem no mundo inteiro para ajudar pessoas que estão no leito de morte, quem está tomando posse disso são os budistas. Eles estão ensinando os nossos pacientes a meditarem, a fazerem shiatsu, doin e tudo mais. Exatamente, é esse mesmo, é o da Ana Cláudia. A minha formação foi com ela. A morte é um dia que vale a pena viver. E que nós possamos sermos capacitados pelo Espírito para ajudar essas pessoas. Amém? Beijo enorme no coração de todos. Shalom, shalom. E que estejamos prontos. Eu espero que vocês durmam e sonhem com a morte. Sonhem com o momento de encontrar com o Senhor face a face lá no céu. Amém? Deus abençoe, amados. Shalom.